Imagine acordar no meio da madrugada, silêncio absoluto, nenhum som, nenhuma luz. Você ouve uma voz te chamar pelo nome, mas não há ninguém ao seu redor. Apenas uma sensação poderosa, como se o próprio universo tivesse voltado sua atenção para você. E então, essa voz te dá uma ordem que parece impossível de cumprir, uma ordem que envolve algo que você ama mais do que a própria vida. Você obedeceria ou fugiria? Essa é a história de um homem que ouviu essa voz e de um sacrifício que nunca chegou a acontecer, mas que mudou o rumo da história da fé para sempre. Porque Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu próprio filho? Qual era o verdadeiro propósito por trás de uma ordem tão chocante, tão dolorosa e tão contraditória? E mais, por que no último instante Deus o impediu? Abraão era um homem de fé, um viajante, um sonhador, alguém que já havia aprendido a obedecer a Deus mesmo sem entender tudo. Ele saiu de sua terra natal por ordem divina, abandonou tudo o que conhecia, confiando apenas numa promessa, que seria pai de uma grande nação. O tempo passou, décadas se foram e nada de filhos. A esperança envelhecia junto com ele e com sua esposa Sara. Mas então, o milagre. Quando tudo parecia biologicamente impossível, Deus cumpre sua promessa. Sara, já idosa, engravida, e nasce Isaque, o menino do riso, o filho da alegria, o cumprimento visível da fidelidade de Deus. Isaque era o futuro, era a linhagem, era a razão de Abraão levantar todos os dias. Tudo parecia perfeito, até que veio o silêncio, a calmaria que antecede o trovão. Numa noite como qualquer outra, uma voz interrompe o sono de Abraão. Abraão, ele responde, eis-me aqui. E então a ordem, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Imagine o impacto, imagine ouvir isso, do próprio Deus. O mesmo Deus que prometeu Isaque agora pede sua vida. O Deus da promessa agora ordena o sacrifício. Mas a Bíblia não registra protestos, não há resistência, apenas obediência. E levantou-se Abraão de madrugada. Abraão não discute, ele prepara tudo, sela o jumento, corta a lenha, chama 2 servos e leva consigo Isaque. 3 dias de silêncio, 3 dias olhando para Isaque e se perguntando, por quê? Cada passo é uma mistura de fé e dor. Cada olhar do filho é um lembrete do que está por vir. Mas Abraão segue. A mente humana não consegue compreender esse tipo de obediência. Mas a fé não é sempre racional. Ela é entrega. Abraão sabia de uma coisa: se Deus pediu, ele também proveria, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque depois. Ele já tinha visto Deus agir contra a lógica e agora, mais uma vez, escolheu confiar. Por que Deus testa Abraão de forma tão radical? Até onde vai a obediência de alguém que realmente confia? Como distinguir fé de loucura? O que Abraão esperava que acontecesse no topo daquele monte? Essas perguntas ecoam até hoje, e suas respostas começam a surgir no Monte Moriá. Ao longe, Abraão vê o monte e diz aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos até ali, adoraremos e voltaremos. Olhe atentamente para essa frase, voltaremos. Abraão não diz, voltarei, mas sim, voltaremos. Mesmo indo cumprir uma ordem mortal, ele declara profeticamente que voltará com Isaque. Fé em meio ao medo, esperança em meio à dor. Abraão coloca a lenha sobre os ombros do próprio filho, toma o fogo e a faca, e seguem os 2 juntos. No caminho, Isaque pergunta, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respira fundo. A pergunta que ele temia finalmente é feita. Como responder? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Uma resposta cheia de fé, cheia de dor, cheia de mistério. E continuam a subida, degrau por degrau, até o ponto exato determinado por Deus. No topo, Abraão constrói o altar,
coloca a lenha, pega o filho e o amarra. Isaque não resiste. Não há gritos, não há fuga. Ele confia em seu pai, assim como Abraão confia em Deus. Isaque é colocado sobre o altar. Abraão pega o cutelo, levanta a mão. Por um segundo, o universo parece congelar. O céu assiste. A terra silencia. Um pai está prestes a sacrificar seu filho. E então, Abraão, Abraão, é o anjo do Senhor. Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único. Abraão baixa o braço. O cutelo cai. As lágrimas descem. O sacrifício não aconteceu. Abraão levanta os olhos e ali está um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia providenciado. O cordeiro estava ali o tempo todo. Mas só apareceu quando a fé de Abraão foi provada até o limite. Abraão oferece o carneiro no lugar de seu filho, e aquele lugar é chamado de I-Gad-Babab-Lugá-Jiré, o Senhor proverá. E até hoje muitos dizem, no monte do Senhor se proverá. Essa história é mais do que um teste de fé. Ela é uma sombra do que ainda viria. Porque séculos depois, outro filho caminharia com a lenha nas costas, outro pai o entregaria. Dessa vez, não haveria carneiro no arbusto, não haveria substituto, o sacrifício seria real. Jesus, o Filho de Deus, foi até o fim. E no mesmo Monte Moriá, hoje chamado Gólgota, a redenção foi consumada. Abraão foi poupado da dor. Deus Pai não foi. Você já se perguntou por que algumas provas da vida parecem não fazer sentido? Por que justo as pessoas mais fiéis são às vezes as mais testadas? Por que Deus permitiria que você chegasse tão perto da perda, apenas para interromper tudo no último instante? Essas perguntas ecoam desde os tempos de Abraão, e a resposta pode estar no invisível, naquilo que está por trás da cortina dos acontecimentos. Porque o que estava em jogo naquela montanha não era apenas a vida de Isaque, era algo muito maior. Qual o verdadeiro propósito da prova de Abraão? Se Deus já sabia que ele era fiel, por que levá-lo até o limite? Após o fim da provação no monte Moriá, Abraão desce com Isaque. Pai e filho voltam vivos, mas algo mudou para sempre. Abraão havia visto Deus prover, de forma literal, e mais do que isso, agora ele conhecia Deus de um jeito que ninguém conhecia antes. Deus não era apenas o Criador, o Todo-Poderoso, o Juiz. Agora, ele era Jiré, o Deus que proverá. Mas, por que tudo aquilo? Se Deus é onisciente, ele já sabia do coração de Abraão. Então, por que testar? A resposta pode parecer simples, mas é profunda. Porque a fé precisa ser revelada. Porque não basta Deus saber que você crê. Você precisa saber que crê. Será que a maior parte da nossa fé só existe em teoria? Será que nossas orações revelam mais medo do que confiança? Como saber se estamos dispostos a entregar tudo, sem reservas? O sacrifício de Isaque nunca aconteceu fisicamente, mas espiritualmente ele já tinha sido feito no coração de Abraão. A fé verdadeira não nasce no conforto. Ela é moldada no fogo, lapidada na dúvida, testada na ausência de sinais. E foi no silêncio de 3 dias de caminhada que a fé de Abraão se consolidou. Não havia voz de Deus nesse trajeto, nenhuma nova instrução, nenhum anjo ao lado, apenas silêncio e a lembrança da última ordem. E é aí que está o segredo. Muita gente crê quando Deus está falando. Poucos continuam crendo quando ele se cala. O que muitos não percebem é que aquela cena no Monte Moriá é mais do que um teste, é uma profecia viva. Vamos observar os detalhes. O filho carrega a lenha, como Jesus carregaria a cruz. O pai leva o fogo e a faca, como o Pai Celestial levou o julgamento. O sacrifício é interrompido, mas séculos depois, outro sacrifício não seria. Tudo apontava para algo maior. Aquele dia não era só sobre Abraão e Isaque, era sobre o Cordeiro de Deus, que seria revelado no tempo certo. Depois do evento no monte, Deus fala novamente com Abraão, mas desta vez
não é um simples comando. É uma aliança selada com juramento. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste. Teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu. Isso é poderoso. Deus jura por ele mesmo, algo raríssimo nas Escrituras. Isso revela que o nível de confiança entre Abraão e Deus agora é outro. A obediência total de Abraão abriu as comportas de promessas eternas. Isaque, o menino que quase foi sacrificado, cresce carregando consigo algo especial. Ele é o menino que viveu, o filho que simboliza a graça. Mais tarde, ele também teria filhos, e um deles, Jacó, se tornaria o pai das 12 tribos de Israel. Ou seja, daquele monte nasceu um povo. Aquele quase sacrifício foi a semente de uma nação. Quantas vezes sentimos que algo precioso está prestes a ser arrancado de nós? Quantas vezes sentimos que estamos subindo um monte sem entender, com lenha nas costas e o coração despedaçado? A história de Abraão nos ensina que Deus nunca desperdiça uma prova e que os testes mais dolorosos geram os frutos mais eternos. Talvez hoje você esteja subindo seu próprio Moriá. Talvez esteja ouvindo apenas o silêncio, mas lembre-se, o cordeiro já está sendo preparado. Imagine o instante em que Abraão ouviu o anjo. Imagine o momento em que ele percebeu que não precisaria matar seu filho. O alívio, o choro, a rendição. Mas mais do que isso, imagine quando ele viu o carneiro, preso, esperando, providenciado. Ali, naquele momento, a fé venceu. E toda vez que Deus olha para alguém que obedece até o fim, ele diz: agora sei que me temes. O sacrifício que nunca aconteceu foi, na verdade, o sacrifício que mais marcou a história da fé. Não porque o sangue foi derramado, mas porque o coração foi entregue. Abraão nos ensinou que o maior altar é o do coração, e que a obediência não é sobre entender, é sobre confiar. E quando confiamos, Deus mostra o cordeiro. E se o Monte Moriá não fosse apenas um local geográfico, mas uma profecia silenciosa? E se, ao levantar o cutelo, Abraão estivesse apontando, sem saber, para o futuro mais importante da humanidade? E se o cordeiro que apareceu naquela hora não fosse o fim da história, mas o começo de outra maior? Há coisas que a Bíblia diz e outras que ela grita por meio de símbolos. E nesse bloco, vamos desvendar o maior de todos eles. Como o quase sacrifício de Isaque revela profeticamente o sacrifício real de Jesus. E o que essa conexão profunda revela sobre o coração de Deus. Voltemos ao cenário de Gênesis 22. Abraão está no Monte Moriá. Isaque está deitado sobre o altar. O cutelo está erguido, mas no último segundo, Deus intervém. Um carneiro preso pelos chifres é oferecido no lugar de Isaque. É o sacrifício substituto. Mas, e se isso fosse muito mais do que apenas provisão para aquele momento? E se aquele carneiro fosse uma sombra do verdadeiro cordeiro que viria séculos depois? Observe os paralelos. Isaque carrega a lenha nas costas. Jesus carrega a cruz. Abraão leva o fogo e a faca, instrumentos de julgamento. Deus Pai carrega a justiça e o juízo. Isaque sobe ao monte em silêncio, sem resistir. Jesus também vai em silêncio ao matadouro, como cordeiro mudo. Isaque é o filho amado, o único filho, o da promessa. Jesus é o filho unigênito, o cumprimento da promessa de salvação. Nada disso é coincidência. Deus estava usando Abraão e Isaque para ensaiar um plano muito maior. Porque o sacrifício de Jesus aconteceu justamente no mesmo lugar onde Isaque quase foi morto. Como a fé de Abraão se conecta diretamente ao Evangelho. O que o carneiro preso nos arbustos representa na narrativa do Novo Testamento. A montanha onde Abraão foi testado, o Monte Moriá, é o mesmo local geográfico onde, séculos depois, Jerusalém seria construída.
E ali, nos arredores daquela mesma região, Jesus seria crucificado. Enquanto Isaque foi poupado, Jesus não foi. Enquanto Abraão desceu do monte com o filho ao lado, Deus Pai assistiu seu filho morrer. E isso nos ensina algo profundo. Deus não pediu algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. O que para Abraão foi um teste, para Deus foi uma entrega real. E mais, o cordeiro que apareceu para substituir Isaque era apenas um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um detalhe poderoso que muitos ignoram. O carneiro estava preso pelos chifres em um arbusto. E o que são arbustos com espinhos? Senão uma sombra da coroa de espinhos colocada sobre a cabeça de Cristo? É como se Deus estivesse pintando um quadro profético. Um substituto com a cabeça cercada, de espinhos, preso, aguardando o momento de ser sacrificado. Você consegue enxergar? Tudo estava apontando para Jesus. Imagine agora Deus Pai observando o ato de Abraão, o coração apertado, a faca erguida, e ele dizendo: "Pare, eu entendi." Mas imagine o momento em que, séculos depois, não haveria interrupção, não haveria voz dizendo basta. Quando Jesus, o Filho, estivesse pendurado no madeiro e o Pai tivesse que virar o rosto, porque naquele instante não havia substituto. Ele era o substituto. Agora pense em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta do céu ao Monte Moriá. Se no Antigo Testamento Deus poupou o filho de um homem justo, no Novo ele entregou seu próprio filho por um mundo injusto. Isaque não morreu, mas simbolicamente ele ressuscitou no coração de Abraão. É o que o autor de Hebreus afirma. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque, tendo ele por certo que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 17 e 19. E assim, o Monte Moriá se transforma, de lugar de morte para lugar de esperança, de lugar de perda para o berço da redenção. Voltemos ao altar. O fogo está aceso, a lenha preparada, o cordeiro agoniza sobre o altar. Abraão, em lágrimas, oferece o substituto, mas o céu já estava celebrando, porque aquele momento selava uma promessa que viria no tempo certo. Séculos depois, outro altar seria construído, outra cruz, outro filho. Mas dessa vez, o sangue seria derramado, não por causa de Abraão, não por causa de Isaque, mas por nós. O sacrifício que nunca aconteceu foi o anúncio do sacrifício que viria. Abraão não perdeu seu filho, mas Deus perdeu o dele, por amor a você. Essa não é apenas uma história sobre obediência, é uma profecia viva sobre salvação, sobre substituição, sobre graça. Cada passo de Abraão no Monte Moriá apontava para o Calvário. Cada lágrima, cada silêncio, cada gesto, anunciava um futuro que mudaria tudo. E hoje, o que nos resta é confiar nesse Cordeiro que foi entregue, no Filho que não foi poupado, na graça que custou o sangue do próprio Deus. E se o verdadeiro impacto do Monte Moriá ainda não terminou? E se o que aconteceu entre Abraão, Isaque e Deus naquele altar ainda ecoa, não só no céu, mas dentro de cada um de nós? Você pode até achar que a história terminou quando Abraão desceu do monte com o filho, mas, espiritualmente, aquela cena nunca deixou de acontecer, porque todo crente, mais cedo ou mais tarde, é chamado a subir seu próprio Moriá. A pergunta central: como a experiência de Abraão e Isaque no monte nos revela um padrão eterno de fé, entrega e promessa que ainda se aplica às nossas vidas hoje? Ao longo de toda a Bíblia, o Monte Moriá permanece como um símbolo da obediência suprema, do amor incondicional de Deus e da promessa imutável. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Depois do sacrifício interrompido, Abraão dá nome àquele lugar. O Senhor proverá, em hebraico, Eiga Baluagajiré, e essa declaração
não era apenas um alívio por ter encontrado um carneiro, era uma profecia, uma certeza. Abraão sabia, se Deus proveu um substituto agora, ele proverá novamente. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos no alto de um Moriá, sozinhos, em silêncio, com a faca da dúvida em mãos, prontos para abrir mão de algo precioso, mas é ali, e só ali, que descobrimos quem Deus realmente é. Não o Deus da teoria, não o Deus da religião, mas o Deus que aparece no último segundo, o Deus que proveu para Abraão, que entregou o filho em nosso lugar e que nunca falha em cumprir o que promete. Por que Deus pediu justamente o filho da promessa? E por que muitas vezes ele também pede que toquemos no que mais amamos? O que isso tem a ver com a nossa salvação e com a forma como vivemos hoje? O Monte Moriá não foi apenas o palco de um teste, foi a prova de que a fé verdadeira exige renúncia. Mas não uma renúncia destrutiva, e sim aquela que, ao se entregar, faz nascer algo eterno. Muitas vezes achamos que Deus chega tarde, que ele se esqueceu, ou que está nos provando por crueldade. Mas em Moriá aprendemos que Deus chega exatamente quando tudo parece perdido. No último segundo, a voz do anjo irrompe, o carneiro aparece, a prova se transforma em milagre. Isso não significa que Deus age no improviso. Significa que ele age no tempo exato para que a fé se manifeste. A fé verdadeira nos faz caminhar sem garantias. Abraão caminhou 3 dias sem saber o que aconteceria. Assim também é a vida cristã. Nem sempre temos todas as respostas, mas temos uma direção. A obediência precede a provisão. O carneiro não apareceu no primeiro dia. Só quando Abraão foi até o fim, Deus revelou o que já estava preparado. O altar que dói é o mesmo que libera a bênção. A mesma lenha que sustentaria a dor, sustentou a substituição. O mesmo lugar da entrega se tornou o lugar do milagre. A promessa nunca morre, ela é apenas refinada. Deus não queria Isaque morto, queria que Abraão confiasse que nem a morte impediria o cumprimento da promessa. Muitos estudiosos acreditam que o Monte Moriá é o mesmo local geográfico onde foi construído o Templo de Jerusalém e onde Jesus foi crucificado, no Gólgota, dentro da mesma região. Ou seja, o lugar do quase sacrifício se tornou o lugar do sacrifício real. Você percebe? Nada em Deus é por acaso. O altar de Abraão foi a prévia silenciosa da cruz. A faca erguida se tornou o prego batido. O cordeiro preso se transformou no cordeiro imaculado. E o fogo que queimava em Moriá foi o mesmo que consumiu o Filho de Deus no Calvário. Ao compreender isso, percebemos que a história de Abraão não é só sobre ele, é sobre nós. Todos os dias somos chamados a confiar, a erguer o cutelo da fé, a deitar no altar a nossa vontade, nosso plano, nossos sonhos, a crer que, mesmo se tudo parecer perdido, Deus proverá. Porque Moriá nos ensina, a fé verdadeira é aquela que morre para viver, que entrega para receber, que desce o monte diferente de como subiu. Imagine a cena final. Abraão, tremendo, desce o monte, Isaque ao seu lado, os olhos ainda marejados, mas algo mudou para sempre. A partir dali, nenhuma promessa seria mais questionada. Abraão sabia, se Deus foi capaz de prover ali, ele seria capaz de qualquer coisa. Essa certeza moldou o restante de sua vida e ecoa até hoje na nossa. O Monte Moriá é mais do que uma geografia, é um chamado, é uma lição viva, é a lembrança de que Deus prova, mas nunca abandona, que ele pede, mas também oferece, que ele exige fé, mas sempre recompensa com algo maior. E a maior de todas as provas foi ele mesmo ter entregue o filho, para que a gente nunca precisasse morrer. Você consegue ver o amor nisso? No lugar da nossa morte, um cordeiro. No lugar da nossa cruz, o sangue dele. No lugar do nosso fim, o começo de uma eternidade. Se essa história falou com você, se o Monte Moriá agora tem outro significado,
Então não pare por aqui. Há muito mais a descobrir. A palavra de Deus é cheia de símbolos, profecias e verdades escondidas esperando para serem reveladas. Continue com a gente. Aqui, cada história bíblica se transforma em uma viagem profunda, cheia de revelações, emoções e descobertas, porque a fé começa com ouvir, mas floresce quando você decide subir seu próprio monte.